Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e vamos dar continuidade ao nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. A gente está tratando sobre a locação de imóveis, né? A gente já viu, por exemplo, na última aula, quais são as taxas proibidas e as taxas permitidas, né? Repassaram ao inquilino. E também tratamos sobre as regras para cobrança antecipada de aluguel. Hoje nós vamos tratar sobre as garantias locatícias. As garantias, elas estão previstas lá no artigo 37 da Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245. E elas são previstas para que o locador ele não tenha nenhum prejuízo no curso deste aluguel, né, deste contrato de aluguel. E o que diz o artigo 37? No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Este último, ele quase que não se utiliza ele. Então vamos tratar hoje sobre as regras para caução. A caução, ela pode ser feita com bens móveis, imóveis, que aí se considera chamado de caução real, ou ainda em dinheiro, que é a prática mais comum que se utiliza hoje num contrato de aluguel, é a caução em dinheiro. Caução real, que é essa que a gente falou quando se trata dos bens, né? Está prevista lá no artigo 38, um parágrafo 1º, que diz o quê? A caução poderá ser em bens móveis ou imóveis, e aí o parágrafo 1º. Caução em bens móveis deverá ser registrada em cartório de títulos e documentos. Então, quando há um bem móvel dado como caução, esta caução ela tem que ser registrada em cartório, né, para poder garantir que esteja este bem móvel como caução daquele contrato de aluguel. E quando se trata de bens móveis, né, em bens imóveis, deverá ser averbada a margem da respectiva matrícula. Então, quando há uma garantia em caução de um bem móvel, esta garantia deve ser averbada na matrícula deste imóvel. A garantia, a principal vantagem deste tipo de caução é que ele é um pouco menos burocrático. Então, a questão que a gente trata quando há uma caução em dinheiro, ela é menos burocrática. A caução em imóveis, né, como a gente viu, ela tem essa necessidade de se registrar em cartório ou ainda registrar em bens, em cartório de averbar, né, na matrícula. Então tudo isso são trâmites burocráticos. Essa garantia em caução que a gente tratou a respeito da garantia de bens móveis e imóveis, a gente viu que é um trâmite muito burocrático, porque é necessário fazer toda a averbação em matrícula, registrar em cartório, então tudo isso leva tempo e é burocrático. Por isso, a caução em dinheiro, a caução em dinheiro, ela é a mais utilizada. E ela está prevista lá no parágrafo 2º do artigo 38, que fala o quê? A caução em dinheiro que não poderá exceder o equivalente a 3 meses de aluguel. Então existe essa regra. Não se pode cobrar como caução do imóvel, né, como caução desse contrato de aluguel, mais do que o valor de 3 meses de aluguel. Ela será depositada em caderneta de poupança, então abre-se uma conta de poupança, uma conta poupança com este valor do imóvel, autorizada pelo poder público e por ele regulamentado, né? Então, aí tem essa regra de se abrir essa conta em caderneta de poupança, revertendo em benefício do locatário. E olha aqui a regra que muitas vezes a gente acaba deixando passar. Quando acaba o contrato e há essa garantia de caução, esse valor depositado, ele é do locatário. Então, deve-se devolver ele ao locatário. Então, todos os benefícios ao locatário de todas as vantagens dela decorrentes, ou seja, desta conta poupança, por ocasião do levantamento da soma respectiva. Então, quando se faz a caução por dinheiro, deposita este valor numa conta poupança e aí vai sacar essa conta poupança, todo o rendimento desta caução, ela é do locatário, ela deve ser revertida em benefício do locatário. Então, quando há um descumprimento deste dever, que a imobiliária ou o locador ele não repassa esta caução para o inquilino, né, o proprietário, no caso, né, ele pode, por exemplo,
o inquilino, por exemplo, ele poderá reclamar isso na justiça. Mas também há as obrigações quando há por exemplo, algum prejuízo que este inquilino causou ao locador. E aí, no caso, poderá, por exemplo, ao fim deste contrato de aluguel, verifica qual foi o prejuízo e aí faz este ressarcimento ao locador e se devolve, claro, o valor remanescente ao inquilino, tá? E aí pode incluir qualquer tipo de despesa, aluguel em atraso que ficou, reparos no imóvel. Então tudo isso pode ser incluído quando há a devolução desta caução e repassa aí para cobrir prejuízos do locador. Então, sobrando, como a gente diz, sobrando dinheiro desta caução, após se verificar todo tipo de prejuízo que o locador teve, sobrando valores, esse valor ele é retornado ao inquilino, tá? E caso o depósito ele não seja suficiente, então acabou o contrato de aluguel, vai se fazer o levantamento do valor da caução, não cobriu os prejuízos, aí o proprietário ele poderá cobrar o valor faltante do inquilino. Então é sempre é necessário muita atenção nessa modalidade de garantia, porque muitas vezes ela é paga diretamente ao proprietário, então não se tem um controle de que o proprietário do imóvel ele abriu uma conta para depósito dessa caução. Tá? A imobiliária também não se sabe se abriu uma conta para depósito dessa caução. Então sempre bom verificar se isso realmente está sendo cumprido, porque é exigido por lei que se faça desta forma, tá? E caso não faça isso, pode causar problema para o próprio inquilino, para o próprio locador, para o imobiliário. O inquilino ele tem o direito de reclamar na justiça sobre essa não devolução ou ainda sobre a falta de abrir uma conta poupança ao inquilino, à garantia, né, da caução. Então, às vezes o inquilino ele dá a caução no valor de 3 meses do aluguel e ao fim do contrato o locador ou a imobiliária só repassa a ele o valor dos 3 meses de aluguel que ele depositou, que ele entregou como caução lá atrás. Mas existe a obrigação de se atualizar este valor em uma caderneta de poupança. Então, verifica se isso foi realmente cumprido, se não foi quebrada essa legislação. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente começou aqui a tratar sobre as garantias locatícias e vimos a respeito da caução. E eu fico aqui aguardando vocês para a próxima aula. Até lá!